Fala, gente, terminou no Morumbi, faz quase 2 horas já. São Paulo 0, Botafogo 1. Pelo amor de Deus, hein? E eu tô gravando o vídeo agora porque estava lá e hoje dependi de pegar metrô e tava chovendo e tal. Aí demorei um pouquinho, mas vamos lá. Jogo muito ruim por causa da chuva muito forte, prejudicou um pouquinho o gramado do Morumbi é bom, mas a chuva foi demais. Então você não tem aquele jogo com completo domínio da bola, com jogadores podendo fazer jogadas um pouco mais bem trabalhadas, enfim. Mas não foi isso exatamente que atrapalhou o São Paulo e que fez o time perder o jogo. Atrapalhou os dois times. A verdade é que São Paulo e Botafogo são times da mesma prateleira no Campeonato Brasileiro, disputam a mesma colocação. Os dois têm objetivos semelhantes, ou seja, chegar pelo menos a uma fase preliminar da Libertadores. E hoje o Botafogo deu um passo à frente porque ganhou num gol de pênalti aos 44 do segundo tempo, quer dizer, não dá nem para avaliar a justiça do resultado, porque de um modo geral os dois times não jogaram bem, tentaram, acho que o São Paulo até tentou mais que o Botafogo, o São Paulo tinha mais recurso, no segundo tempo foi melhor. O primeiro tempo foi muito ruim. Agora, o São Paulo não ganhou, acho que é melhor colocar a coisa dessa forma, não é porque perdeu, mas é porque não ganhou, porque a produção ofensiva foi muito ruim, né? O São Paulo sobreviveu no jogo todo de cruzamentos, e não foram cruzamentos tão bem feitos, e a zaga do Botafogo bem postada praticamente tirou boa parte desses cruzamentos. Em alguns momentos onde houve condição de um jogador de São Paulo tá em condições de bater, isso acabou não acontecendo como deveria. Teve um chute do Pablo Maia perigoso no segundo tempo, defesa do Gatito. Teve uma entrada do Patrick no segundo tempo, onde ele bate fraco na bola e ela vai na direção do gol e o Gatito tira de dedo. Mas foi pouco. Domínio territorial e domínio de posse de bola foi do São Paulo, mas muito pobre para poder criar chance de gol real, né? Nem tanto de criar, como eu digo, a execução final foi ruim. O Wellington jogou muito por fora hoje, ele normalmente quando joga por dentro joga bem também e entrou pouquíssimo na área. Depois entrou o Reinaldo da metade para o final do segundo tempo. E aí quando o Rogério definiu que ia para cima com tudo, colocou o Galopo, colocou o Éder no lugar do Luciano, já tinha colocado Marcos Guilherme para entrar, se bem que o Marcos Guilherme não tem feito muita diferença, ele entra porque o Patrick está cansado, mas enfim, alternativas para tornar o time ainda mais ofensivo. Aconteceu o lance do pênalti, o pênalti do Léo, que ele desloca o jogador do Botafogo, que era o Tietê, inclusive. Mas e depois teve uma grande defesa do Diego Alves, do Felipe Alves, enfim. Mas o Jean-Pierre, péssimo árbitro, né? Perdido, pica muito o jogo. O nosso Vin Diesel precisou ir no VAR para conferir, ficou meia hora lá, expulsou o Rafinha, depois expulsou o Léo por causa do lance do pênalti. Os jogadores também não dão paz, fica todo mundo em cima. Foi quase 7 minutos ali para definir se foi pênalti ou não. Como ele não vê a jogada inteira acontecendo enquanto está no campo, ok pro VAR. Mas se fosse uma decisão dele de campo, era o tipo de jogada que eu acho que não tem por que o VAR interferir, cara. Não foi um empurrão assintoso do Léo, sabe? Foi um deslocamento que talvez caísse no pé do Tietê para ele fazer o gol. É muito relativo dizer, não dá para dizer. O fato foi um jogo para 0-0 que terminou 1-0 para o Botafogo por causa do pênalti. E foi um péssimo resultado para o São Paulo, porque fica muito mais longe dessa possibilidade pequena ainda de G6 ou de G8, né? E tem adversários difíceis agora. Tem o clássico contra o Palmeiras domingo lá no Allianz Parque. É um jogo que não dá para fazer nenhuma previsão otimista. O Palmeiras, quando tem pego times mais fáceis de vencer, tem enfiado goleada. O São Paulo costuma encher o saco do Palmeiras, mas você vai dizer o quê? Vai chegar lá e nesse clima que tá vai incomodar? Não acredito. Então é quase que uma derrota certa no balaio. E aí depois tem
O Coritiba, o jogo que foi da semana da Sul-Americana, que é em casa, é ganhável, mas não pode bobear. Tem o jogo do Juventude fora, é o último colocado, é ganhável, mas não pode bobear. Tem o Atlético Mineiro, que tem jogado mal, então é outro jogo para o São Paulo tentar vencer, como foi hoje. Tem o Atlético Goianiense, que o São Paulo já conhece, dificulta um pouco a vida do São Paulo, mas dá para ganhar. Aí tem o Fluminense fora. O Fluminense também está numa fase bem mais ou menos. Caiu de produção, perdeu para o América hoje. E o Internacional em casa, que é um jogo duríssimo, mas em casa tem que tentar ganhar também. E o Goiás fora. É uma tabela média, de média para difícil, que para chegar nesse objetivo de G8, G7, tem que contar também com tropeços de alguns times aí. E ao mesmo tempo, precisa avaliar se vale a pena, né? Tem muito que consertar no time, o Rogério precisa também, já que está nessa situação de pouca facilidade, começa a criar algumas coisas novas, cara. Testa o Galopo desde o começo de um jogo. Como o Léo não vai jogar contra o Palmeiras, bota o Ferrarese para ver como é que fica, sabe? Tenta um jogo com 3 zagueiros de novo, com Diego Miranda aí, e no caso o Ferrarese que vai entrar. Experimenta o Luan mais tempo, já que ele já voltou. Enfim, tentar algumas alternativas para rodar esses jogadores aí. Porque senão fica essa bronca da torcida, que esse time... Tá. O Igor Gomes, por exemplo, por mim já teria voltado para o time. Acho que ele dá uma dinâmica que ajuda o ataque. Né? Apesar do Patrick, quando está jogando bem, também. Mas hoje o Patrick foi muito marcado, conseguiu jogar um pouquinho no primeiro tempo, a chuva atrapalhou o tipo de jogo dele, enfim. A torcida estava muito brava, a torcida quer a cabeça do Rogério, a torcida quer a cabeça de jogador. É um ambiente que não ajuda em nada. Então podia começar com o Rogério criando algumas alternativas, pelo menos para ver como é que vai funcionar. Esperança não tem nenhuma de que esse time consiga, e não sei se é o caso, porque ele teria que melhorar demais, e com essa diretoria incompetente que o São Paulo tem, não acredito que isso vai acontecer, pro ano que vem para disputar uma Libertadores. É melhor ficar com os pezinhos no chão e disputar o que couber, sabe? E ir armando um bom time para tentar chegar no fim do ano que vem com alguma coisa um pouco mais palpável. É isso. Uma derrota que não estava no plano. E fica aí, né? Expectativa para o resto. Você vê que o clima não é dos melhores mesmo. Não adianta a gente ficar aqui também dando murro, quebrando câmera. Vai chegar onde? Vai chegar a lugar nenhum. Abraço, gente. Até mais.